Saudações a todos, um grande abraço a todos vocês que estão me acompanhando e acompanhe realmente esse vídeo com todo carinho, com toda atenção, porque este vídeo que eu estou fazendo, ele é a síntese, é o resumo de muitas perguntas, muitos questionamentos que as pessoas estão fazendo para mim, né? Pessoas estão mandando por e-mail, pessoas que participam dos meus eventos, dos meus cursos, né? Essas pessoas, elas estão sentindo coisas, né? Estão com dúvidas, estão com situações esquisitas na vida delas, e a dúvida delas pode ser justamente a sua dúvida. Então, de forma comum, de forma muito mais ampla, eu estou fazendo esse vídeo para responder essas questões que eu escolhi, questões que estão realmente repetindo com diversas pessoas. E esse vídeo se torna realmente algo muito importante nesse momento especial que o planeta está enfrentando. Para você que é uma pessoa que está antenada com tudo que está acontecendo e acompanha meu trabalho, tenho certeza que você já percebeu que a dualidade está presente, né? Aquela famosa dualidade do planeta que eu tanto falo, onde existe o bem, onde existe o mal, né? Mais do que nunca isso está evidente em todas as coisas, os dois times jogando. Mas nessa era de quarta dimensão, no ano especial como 2020, onde tantas coisas boas devem acontecer e tem que acontecer, como que as pessoas vão acessar essas coisas boas se o mal está cada vez mais agressivo, cada vez mais contundente, cada vez mais querendo aparecer em relação ao bem? Então, a primeira regra que eu falo para vocês, entendam isso. Estamos numa quarta dimensão, isso não é historinha, isso não faz parte de uma ficção. Nós estamos vivendo uma realidade de quarta dimensão, estamos presentes nesse campo energético e isso faz parte realmente da nossa existência atual no planeta Terra. Consequentemente, a briga do bem e do mal vai acontecer. E o mal, ele está aqui, ele quer sobrepujar o bem, ele quer partir para cima do bem, porque o mal está realmente vivendo com as coisas que ele quer. Então o mal, vamos imaginar que ele está lá ganhando o seu dinheiro, né? O mal está vivendo da materialidade, da doença das pessoas, da tristeza das pessoas, que já é sentimento, mas também toda essa negatividade que o mal cria, ele se alimenta de algo que não é material, é algo que está no ar, é algo energético, que tem a ver realmente com todas as coisas ruins que o ser humano passa, com todo aquele desafio. Então o mal vem e transforma aquele bem que é legal, aquela coisa que é boa, em dúvida, em briga, em intriga, em coisas que traz o desespero, né? Em doenças, em todas as coisas ruins. Isso faz parte de malignidade, isso faz parte de coisas ruins, né? Podemos falar até de trevas, né? De coisas que estão aí realmente se agarrando e criando situações para que você não veja o lado bom acontecendo, para que você não veja as coisas legais acontecendo. Então, primeira regra, perceba claramente tudo isso que está ocorrendo, perceba que isso está na sua cara, que isso está evidente, não tem mais como negar. Veja, por exemplo, a grande mídia, né? Eu sempre falo que a mídia não é amiga nossa. A mídia, ela vive também da sua tristeza, vive da sua angústia, vive do seu desafio, né? Desde das músicas que você às vezes vai ver lá, né? Vai ouvir as músicas de sofrência, as coisas tristes, vai ver clipe triste, até os noticiários, né? Que se abastecem da tristeza, da desgraça. E agora o Brasil, sendo o centro de muitas informações e fazendo parte de uma geopolítica poderosa, né? O Brasil hoje faz parte da geopolítica mundial, não é mais aquela terra isolada. O Brasil é parte desse contexto mundial. É lógico que as pessoas querem brigar pela riqueza que tem no Brasil, não tenha dúvida disso. Riqueza tanto material em dinheiro, quanto riqueza de sentimentos e riqueza também das pessoas que estão aqui. Olha que situação que nós temos hoje, nessa época de 2020. E como eu falo que a mídia não é a nossa amiga, né, a mídia está lá. Começamos o ano com aquele medo da Terceira Guerra Mundial. Então quando falamos de guerra, vocês precisam entender como funciona um processo de guerra, né? Não são algo que acontece por acaso. As guerras não são por acaso ocorrem. As guerras têm toda uma estrutura por trás disso, né? Do mesmo jeito que você busca coisas fortes, quem faz uma guerra também busca as coisas fortes. Então tem dias sagrados, energias sagradas, coisas sagradas que são usadas para aumentar o potencial da guerra. Então tudo é combinado, tudo é marcado. E a gente percebe claramente que o jogo está sendo feito.
Eu aconselho você pesquisar um pouco sobre Albert Pike, né? Albert Pike é uma pessoa que previu as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda, com toda a estratégia, como que ia acontecer e como que ele sabia disso, se foi antes das guerras. Aliás, Albert Pike pesquisou muito dois italianos interessantes, né? O Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi, dois italianos, dois Giuseppe, né? Um é o Mazzini e o outro Garibaldi, que fizeram parte do movimento na Itália, né, em 1870, que é um movimento de unificação da Itália. A Itália até então ela estava separada, tudo dividida, desde a época de Napoleão, quando chegou ali, começou a mexer em tudo, né, então a Itália ficou tudo separada, né, todos os lados da Itália separados. Então eles começaram um movimento de unificar a Itália, muito parecido com o movimento da comunidade europeia. Olha que interessante, eles estavam praticamente 100 anos adiantados no tempo deles. E Albert Pike pesquisou muito esse processo aí da independência italiana, né, de juntar tudo, se tornar uma nação só, cuja capital foi Roma. Então olha que interessante isso. E ele previu a questão das guerras, como funcionam, né? Existe conhecimento maior que isso? Dá uma pesquisada que vocês vão ver coisas interessantes. Mas a gente sabe que, como eu já falei em outros vídeos, né, que Brasil, África e a parte da Oceania são terras protegidas, né, porque onde é que acontece ali? Eles são como celeiros para o mundo. Né? Então, nessa divisão de times, né, onde a gente tem Estados Unidos do lado e a Rússia do outro, né, o EUA de um lado e Rússia do outro, a gente também tem outros países que estão se formando junto com eles, como se fossem times, né? E o Brasil, assim como a África e como a Oceania, fazem parte do celeiro do mundo, como se fosse uma segunda etapa, se caso acontece uma guerra, onde, se você pegar a linha do Equador, o hemisfério norte, é onde pode mais acontecer os ataques, né? Porque é onde tem os grandes números de populações e elas estão sempre perto de bases. Olha que interessante. Então é isso que você precisa compreender. Estando no Brasil já é uma terra muito mais segura, mas como você fica no Brasil onde tem tantos movimentos querendo confundir a sua cabeça? A todo momento eles falam que o Brasil não presta, e o que eu vejo de pessoa que fala, eu vou embora daqui, eu não quero mais saber do Brasil, né? Então é muito interessante, né, as pessoas falando isso. Pense nessas coisas. E eu falei para vocês, não haveria guerra, né? Falei isso num programa de rádio. A guerra não há, porque para acontecer uma guerra precisa muitas coisas. Eles têm uma inteligência muito poderosa. Quem domina o planeta sabe exatamente quais são as datas, as épocas certas. Não vai acontecer de uma hora para outra. Ela tem todo um processo para acontecer. E é justamente a mídia que vai fazer isso para você de uma forma sem você perceber. Então cria-se um caos, cria-se um medo para você cair nessa mentira, né? E falar, um alarme falso, não houve guerra. Mas até então criou o medo. Daqui a pouco um outro conflito, cria-se o medo. Uma outra situação, cria-se o medo. E aí, na verdade, não acontece nada. E quando vai acontecer, simplesmente começa e ninguém percebe. É como, por exemplo, alarme de incêndio, né? Ah, hoje eu vou fazer um treinamento de saída de prédio para o alarme de incêndio. E toca todo dia aquele alarme de incêndio. O dia que é para tocar de verdade, não é mais um simulado, as pessoas não vão mais para o ponto de encontro. Elas vão continuar fazendo as tarefas dela. Ah, é mais um simulado. E aí a coisa acontece. É mais ou menos isso que é feito. É para tirar a sensibilidade das pessoas. Então, esse sistema, essa elite que toma conta do planeta, não tem jeito, vai agir dessa maneira. Porque é assim que se alimenta, né? Tudo é interligado e o bem não fica aparecendo. Porque também o ser humano não está preparado ainda para viver esse bem. O bem está aqui, né? O lado bom está aqui, mas você não se preparou. Muitas pessoas esqueceram de se preparar para isso, de fazer as lições dela para realmente estarem numa energia do bem. Se você tem um pouquinho de mal em você, um pouquinho só de mal que seja, você não consegue acessar o bem que está aqui. Esse mal vem e acaba conspurcando você para ir para o lado ruim. Né? É o que eu estou fazendo agora nesse vídeo. Por que as pessoas têm dúvida ainda? Porque há um pouquinho de mal dentro delas ainda, em algumas delas que acaba levando essa energia cada vez mais. Ah, aconteceu uma coisa, elas vão pensar pelo lado negativo, o mal cresce. Você tem que pensar por um lado positivo, o mal normaliza, mas não é também ser aquela pessoa, só positivo e esquecer o perigo que existe. Porque o intuito desse vídeo justamente é você entender o que está acontecendo. Né? Não adianta fazer um mundo, tudo está feliz, tudo está legal, o mal não existe. Não, o mal está aqui e você tem que se proteger disso e saber conviver com isso. Né? Então,
essa própria mídia agora, ela vai, né, a gente tem questões que estão levando o ser humano à loucura, como por exemplo as questões ambientais, né? A gente teve aí o ano passado a questão da Amazônia, a questão desse ano da Austrália, né, os incêndios para todos os locais, e essa confusão tão grande que criaram na cabeça das pessoas, ao ponto de falarem, por exemplo, que o incêndio da Amazônia levou a fumaça para São Paulo, né? Eu vi uma pessoa de um meio de comunicação falar isso recentemente, né? Ela falando da queimada da Amazônia, aconteceu isso. E eu até fiz um vídeo ano passado, no dia que aconteceu isso, porque eu estava em São Paulo no dia que aconteceu essa escuridão, e eu, com a experiência que eu tenho como piloto, né, eu escrevi lá, eu mostrei como que é a meteorologia, o que aconteceu. Assista esse vídeo, eu vou até deixar o link no final. Né? Então, só para vocês terem ideia como a manipulação acontece. E a ecologia não é diferente, né? É toda essa questão de mostrar que são as vacas que estão poluindo o planeta, a questão que daqui a 5, 6 anos vai acabar o planeta, para que justamente as pessoas fiquem incomodadas, fiquem com medo. E o objetivo realmente é reduzir a população, né? Esse que é o objetivo, porque, né, depois vocês pesquisem com mais coisas, né, com mais profundidade. Mas, por exemplo, tem uma garota que chama a Greta, né? A garota Greta lá da Suécia. Ela lidera os povos, né? Tem ela apareceu lá em Davos, né? Fazendo um manifesto. Tinha os jovens lá em volta. Pouco, meia dúzia de jovens, mas tinham ali criando barulho, né? Como a mídia gosta de mostrar, bastante barulho. Então, a ponto dela falar coisas assim que são absurdas. Então imagine o mundo da Greta como que seria sem você poder usar nada que existe no planeta. Então as coisas são muito sérias que a gente precisa entender. Junto com isso, né, vem a questão do veganismo, que é algo que você precisa repensar, né? Você não precisa ser um carnívoro, mas também não precisa ser um vegano ao ponto de querer destruir tudo que está ao redor. E também, com relação a isso, vem a revolução cultural, as mudanças culturais das pessoas, ao ponto de inverter família, inverter religiões, e infelizmente chega a religião realmente ao ponto de até trocar, né? A gente tem o Sínodo da Amazônia que aconteceu em outubro de 2019, cujo o resultado foi colocar Pachamama, né, como símbolo católico, que não tem nada a ver, né? Ritualísticas indígenas na questão do culto católico, então tá tudo errado. Mas aí tiraram até Jesus da jogada. Hoje não tem mais Jesus, hoje colocaram a árvore na jogada, colocaram a ecologia, a ponto de mudar todo o sistema realmente. Então dá uma pesquisada sobre Sínodo da Amazônia, tem o Instituto Plínio Correia, que ele explica muito bem sobre isso, né? Tudo que aconteceu, tem outras pessoas também que falaram, que cobriram, mostrando o que foi o resultado lá no Vaticano, tudo isso que aconteceu com relação à Amazônia, o que eles querem realmente ali. E a gente pode seguir adiante, né, falando realmente sobre até a questão do 5G, que eu comentei, que agora vai ser comum, vai fazer parte da sociedade você ter as antenas de 5G, e aí elas vão trazer todas as nocividades para as pessoas, que eu já falei também em vídeo, expliquei tecnicamente o que vai acontecer, o tipo de frequência que tem, mas a gente precisa realmente pensar em algo para viver paralelo. Agora, como viver paralelo quando quando falamos de religião, por exemplo, a Netflix fazendo tanta oposição à religião, né? Tantos seriados, por exemplo, como Messias, ou o próprio aquele seriado de humor, né, brasileiro, que teve lá aquela questão de destruir a imagem de Jesus, destruir a imagem de Maria, de Deus, de José, algo que foi muito pesado para uma sociedade que é judaico-cristã, uma sociedade que acredita em Cristo, né? Não se faz uma coisa dessa. E aí o título é arte. Isso não pode ser chamado de arte, né? Isso é vilipêndio, mas o julgamento foi dessa maneira. A questão principal, né, quando a gente fala sobre esse ativismo todo, é justamente para enfraquecer o ser humano, para o ser humano perder a fé das coisas, né? Tira a religião do caminho, tira a questão da família, tira a questão de valores morais, fica uma sociedade totalmente perdida, né? Perdida, que nem fosse um cachorro que caísse do caminhão de mudança, não sabe para onde está, para onde vai, mas se achando donos da informação. E a gente sabe que existe uma agenda, e quando há uma agenda, há um projeto realmente para que aconteça algo. De uma maneira ou de outra, essa agenda é feita para acontecer algo. A gente precisa sempre pensar em tudo que está ao nosso redor. As coisas simplesmente não acontecem por acontecer. A questão, por exemplo, agora do coronavírus, né? O coronavírus, esse vírus que está lá na China, que já infectou um monte de gente,
e as imagens que aparecem lá no WhatsApp, as pessoas caindo de cara no chão, sendo socorridas, todo mundo de máscara, daquela roupa, né? Às vezes eu acho que está mais pro ebola do que pro coronavírus, né? O jeito que as pessoas estão, porque falam que é uma infecção que vai trazer o caos, que está todo mundo infectado na China e agora está espalhando pelo mundo, então todo dia tem uma atualização, né, de quantas pessoas morreram, parece que é uma coisa de filme, né? E chega um ponto da força dele ser tão grande, da força do sistema ser tão grande, ao ponto de impedir as pessoas de sair de casa, né? Quer coisa maior que o sistema pode dominar alguém? De você não poder sair de casa, você não poder fazer nada, toque de recolher, quarentena. Então, olha que ponto que estamos chegando no mundo. Tudo aquilo que a gente falava no passado hoje é realidade, né? Por que será? Porque realmente há algo estranho que a gente precisa repensar. E essa questão das epidemias é algo que serve ali para realmente limitar as pessoas. E é estranho, né? Porque quando foi escolhido para acontecer, né, o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar, uma época que todo mundo viaja, e no caso do Brasil temos o Carnaval chegando, né? Que para ter uma epidemia é muito mais fácil, todo mundo junto ali pulando o Carnaval, que acontece muito no Brasil isso, que é o famoso baile de Carnaval, os carnavais de rua, né? Então, isso é muito importante entender esses acontecimentos que estão vindo em 2020. Outra coisa interessante é o Bluebeam, que eu tanto falei, né? Ele vai aparecer com muito mais intensidade. O que é o Bluebeam, né? Acompanhe meu trabalho, vou colocar o link aqui também do que é o projeto Bluebeam. E a gente está vendo como acontecer isso. Os Estados Unidos criou a Força Espacial. Então é a quarta força dos Estados Unidos, né? Então já tem a Força Aérea, né? Tem a força, tem a parte de mar, né? A Marinha, tem o Exército e agora a quarta força que seria espacial, né? A Força Espacial. Inclusive, né, está tendo avistamentos de naves para todo mundo, né? Está aparecendo toda na internet, naves para lá e para cá. Muita gente confunde porque são lá os satélites do Elon Musk que estão informação passando, né? E as pessoas acham que é nave, uma condensação de combustível no ar ou de gelo, mas as pessoas acham que é disco voador, então fica uma confusão danada. E aí chega num ponto que de repente esses seres podem aparecer realmente, né? Verdade ou não, aí você vai ter que sentir no seu coração. E eles chegarem e falar, olha, viemos aqui salvar essa sociedade que está totalmente decadente, que não consegue cuidar nem de um coronavírus, que não consegue se virar com as coisas, que não consegue resolver a política, e eles começarem a ser os novos deuses, como aconteceu na dominação lá na África, que eu falo tanto no meu trabalho, a dominação que aconteceu há mais de 500 mil anos, né? Mas ela vem forte nos últimos 20 mil anos na África. Então olha que interessante. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Quando eu falo, por exemplo, de tecnologia chegando, inteligência artificial cada vez mais forte, não para ajudar as pessoas, mas para limitá-las, né? Reconhecimento facial, um monte de coisas aí, que sempre vem com o intuito da segurança, da coisa legal, mas que também vai trazer limitação para as pessoas. A própria inteligência artificial vai limitar você a fazer o que a máquina quer, não o que você quer, né? Ela vem para ajudar a máquina fazer por você, mas ela não vai fazer por você, ela vai fazer por ela, pelo sistema. E é isso que vocês precisam entender, que aí juntamente com isso tem a questão do chip, que eu tanto falei aqui, tem 3 vídeos falando do chip, 3 vídeos comentando como que o chip pode ser com as pessoas, né? Então a gente precisa realmente entender que até a privacidade nossa está sendo monitorada e não tem jeito. Então, como que você sai do sistema? Não tem como. Como que você vive no sistema? Entendendo todos esses mecanismos e não ficando assustado. Porque uma vez que você fica indiferente a tudo isso, e que você viva no amor, e que você viva realmente na confiança, as coisas simplesmente vão acontecer de um lado e não vão incomodar do outro. Ah, mas está difícil. Está difícil se você pensar dessa maneira, né? Se você pensar que você pode morrer, que você pode ser contaminado, que você pode ser chipado, que você pode estar numa situação de guerra, né? Tem gente que não está nem dormindo de noite. Então, o objetivo desse vídeo é tranquilizá-los, né? Quando a gente fala sobre a questão dessa nova era acontecendo, né? A gente precisa abrir os olhos de tudo, desde o nosso lado social, a questão de posturas nossas com o meio ambiente, posturas nossas com a questão da religião, a política, os amigos, a família, ao dinheiro, ao trabalho, a tudo. Tudo é uma nova postura, mas principalmente cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar de coisas que fazem parte do que você não pode sair.
né? Você não pode sair do seu corpo. Isso aqui é o templo que você deve conservar. A sua saúde, a sua mente, o seu coração, as suas informações. E é isso que você deve buscar sempre. O resto, desde que eu sou criança, sempre teve essa ameaça de guerra, sempre teve a ameaça de fim do mundo. E agora? Quando a gente vai esperar? Talvez daqui a 3, 4 anos possam acontecer coisas estranhas ainda no planeta. Mas devemos estar preparados sempre. E para estar preparados, conhecimento, cabeça fria e não entrar numas ondas que estão acontecendo aí de bagunça, de coisa errada. Só assim que a gente consegue abrir a nossa mente, só assim que a gente consegue evoluir, só assim que a gente consegue que não conspurque algo muito importante que o Criador deixou dentro de nós, que é o amor. O amor, né? O amor por todos, o amor por existirmos, o amor pelas pessoas que a gente ama, o amor por tudo que está, que é nosso. O que eu percebo é que as pessoas estão ficando frias, estão ficando insensíveis, estão ficando polarizadas, tudo é motivo para brigar. E o ser humano brigando, o ser humano frio, cada vez mais ele se afasta, e o ser humano longe do outro ele se torna fraco, se torna muito vulnerável. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. Espero realmente que nesse vídeo você busque ferramentas para o seu despertar, que você busque coisas para a sua evolução e, sobretudo, coisas para que realmente você acredite que há um dia a mais, há luz no fim do túnel, há essa quarta dimensão. Faz parte desse processo de manipular a mente sua, de trazer o transtorno para que você fique estático. Como que se derruba um ser humano? De duas formas, né? Usando medo. E com medo eu tenho duas formas. Ou o ser humano fica travado, estático, ou ele sai correndo que nem louco. E aí? O que você pensa de fazer na vida? De repente você está ou parado, com medo de tudo, ou você está correndo que nem louco, com medo de algo que vai te pegar. E no amor, você está consciente, você está centrado, você está lá, pensando realmente na energia, pensando no que está acontecendo. E consciente que você faz parte de um sistema, que você faz parte de tudo, que você está aqui para ser feliz. Honrar a todos, espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, divulgue para as pessoas, não esqueça realmente da sua inscrição, que você vai receber os vídeos, né, na hora que eu posto. Então são coisas muito legais e aproveite realmente que o momento é maravilhoso. Este ano aqui de grande despertar. Honrar a todos e até!